seus ouvidos às coisas que ele ouve. Seu marido é atacado o dia inteiro por ruídos. Tudo começa com o toque do despertador e termina com o clique da lâmpada da mesa de cabeceira do quarto. No decorrer do dia, seus ouvidos são abarrotados com o toque de celulares, os ruídos dos automóveis, o toque das buzinas, as sirenes, chefes, dirigentes, empregados, questionadores, colegas de trabalho, conversadores, os estrondos da televisão, a música dos rádios, a pergunta dos filhos, é uma esposa que fala muito. Pelo menos é o que acontece aqui em casa. E assim como as coisas para as quais ele olha, as coisas que ele ouve também afetam seus pensamentos, suas ações e suas emoções. Mesmo que seu marido não consiga desligar todos os ruídos do mundo, você pode orar para que ele se sintonize naquilo que é útil e se desligue das coisas nocivas. Você pode orar para que ele levante as suas antenas espirituais e detecte a frequência da voz de Deus ao seu homem interior. Ao longo de toda a Bíblia, lemos acerca de Deus falando a homens e mulheres bem no meio da correria do dia a dia. Ele falou com Moisés enquanto este pastoreava ovelhas, Êxodo 3. Com Gideão enquanto peneirava o trigo, Juízes 6. Com pastores enquanto cuidavam dos seus rebanhos, Lucas 2. Com Pedro, Tiago e João enquanto lançavam suas redes. E com Levi, Mateus, enquanto fazia a cobrança de impostos, Lucas 5. Deus, inclusive, falou com Pedro enquanto ele tirava uma soneca, Atos dos Apóstolos 11. E ele também pode falar com seu marido justamente no meio de um dia atribulado. Ouvir a voz de Deus não é algo que ocorre somente com os supercristãos, se é que existe mesmo essa categoria de pessoas. Isso é algo que acontece com um pescador sem instrução, Mateus capítulo 24, versículo 21. Com um pastor comum, Êxodo 3. Com um mestre erudito, João 3, versículo 1 ao 21. Com um funcionário público insuportável, João 18, versículo 18 ao 24. Com um cobrador de impostos longe de ser honesto, Lucas 19, versículo 1 ao 9. Com um soldado endurecido, Lucas 22, dos 50 ao 53. Com um fazendeiro acostumado ao trabalho árduo, Juízes 6. Com um criminoso condenado, Lucas 23, versículo 39 ao 43. E com o marido que sai da porta da sua casa para o seu trabalho diário. Você pode orar para que o seu marido seja sensível ao sussurro suave de Deus, em meio aos ruídos do seu dia a dia. Ao orar pelos ouvidos do seu marido, você está orando por aquilo que ele ouve, para que ele se sintonize naquilo que é útil e se desligue daquilo que lhe fará mal. Então hoje o desafio do livro é orar pelo ouvido do seu marido. Orar para que ele absorva coisas boas ao ouvir. Nós aprendemos muito mais ao ouvir. Quando nós falamos, nós só estamos jogando as palavras para fora. Muitas vezes são palavras boas que edificam outras pessoas, outras vezes palavras que machucam. Mas ao ouvir, estamos absorvendo palavras. E que essas palavras que venham aos ouvidos dos nossos maridos sejam edificantes, sejam palavras boas, palavras vindas do Senhor Jesus Cristo para edificação espiritual da vida dele. Porque na vida do nosso marido já está sobrecarregado do trabalho, de coisas que ele tem que está prestando conta. Mas nós temos que lembrar que também a palavra de Deus ela tem que ser exatamente absorvida pelos nossos esposos. E que essa palavra venha trabalhar grandemente na vida dele. E o que ele ouvir sejam bênçãos de Deus para a vida dele. Sejam coisas que farão ele
um homem abençoado por Deus. Que os ouvidos deles estejam atentos e que sintonize tudo que for bom e que for edificante, porque o que vai edificar a vida do seu marido vai edificar a sua também. O que ele ouvir e absorver que vai trazer coisas boas, frutíferas, vai abençoar a sua vida também. Então, ore pelo que o seu marido vai absorver através dos ouvidos, que sejam bênçãos. Próximo áudio estaremos lendo a parte que diz: sua boca